Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Como não podia deixar de ser, nós vamos tratar da calamidade que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, sobre as cidades mais importantes, a inundação de Porto Alegre e o que acontece com todas essas famílias que estão desalojadas, tiveram que sair das suas casas, perderam tudo, perderam seus móveis, perderam suas roupas, pode ser que tenham perdido, inclusive, a sua casa, não é? E estão sujeitas a uma precariedade enorme, por falta, inclusive, de uma insuficiência do poder público para poder atender essas emergências. De toda forma, foi estabelecido um auxílio-calamidade. E é sobre esse auxílio-calamidade que nós vamos tratar hoje. Para isso, nós convidamos a Dona Maria Tugira. Dona Maria Tugira, ela é do coletivo das catadoras do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Dona Maria, de poder estar aqui com a senhora, para poder ouvir a sua história, o seu relato. Também temos aqui o José Antônio Moroni. José Antônio Moroni é filósofo, ele é membro do colegiado de gestão do INESC, uma importante ONG brasileira, que também atua nessa frente do auxílio-calamidade, está sempre analisando as políticas de governo, né, sendo uma voz da sociedade civil para fazer a crítica às políticas públicas. Muito obrigado, Moroni, também, por mais uma vez estar aqui com a gente, né? E nós precisamos tratar, de fato, um problema emergencial. Os jornais de hoje dizem que ainda há 650 mil pessoas em situação precária, em abrigos, em Porto Alegre. Imaginem nas outras cidades como está. Dona Maria, a senhora pode contar como é que ficou a situação depois da enchente? Boa tarde. Eu sou Maria Tugira, sou catadora. E o que a gente pode observar, e podemos observar, é a grande quantidade de pessoas, e principalmente catadoras também, que hoje não têm mais o seu trabalho e que as águas acabaram por invadir as cooperativas e associações. E a gente vê que tivemos um grande número de pessoas se solidarizando com a causa do Rio Grande do Sul, mas que a gente vai precisar enfrentar ainda daqui para frente muitas situações difíceis, porque a situação ela está precária. A gente vê aí os órgãos de imprensa e os órgãos de gestão pública contabilizando, mas sempre há mais pessoas, sempre há um grupo precisando que chegue até eles para suprir essas necessidades que hoje muitos não têm mais nem casa para morar. Muitas pessoas não têm mais nem documentação. Então, a situação ela é bem precária, bem difícil. Eu acho que a gente devemos continuar unidos nessa luta na causa do Rio Grande do Sul, não só para as catadoras, nem só para os catadores, mas também para toda uma população que está vivendo numa sociedade, numa situação muito precarizada aqui no Rio Grande do Sul. Ótimo, é um bom começo de conversa, né? Moroni, você conta para a gente como é que você está vendo a ação do Estado em relação a essa calamidade? Nós temos 3 níveis de governo, né? O federal, o estadual e o municipal. Eles estão conseguindo dar conta de enfrentar esse novo desafio? Silvio, avaliando, acho que não estão dando conta, né? E por N fatores, né? Quando você fala a ação do Estado nas 3 esferas de governo, a ação se dá também pela não ação, né? Pela omissão. E o que a gente vê no caso do Rio Grande do Sul e vários outros casos que já tiveram no Brasil, talvez não nessa extensão que está tendo no Rio Grande do Sul, de fato, uma omissão do Estado, e quando o Estado tem alguma ação, como teve no caso do Rio Grande do Sul,
foi para o desmonte da legislação ambiental, que, de certa forma, é uma legislação que protege os territórios e protege também as comunidades desses eventos tão trágicos, né? E no caso da prefeitura, o não cuidado, a não assistência ao sistema que tinha e que tem em Porto Alegre de contenção das cheias, né? Então, a ação do Estado, nesse caso, foi a não ação, a omissão. E eu acho que no governo federal, talvez após essa triste situação do Rio Grande do Sul, onde mais de 90% dos municípios foram atingidos e mais de 2 milhões de pessoas atingidas até agora, o governo federal entenda que a questão da crise climática não é algo lá para o futuro e não é apenas uma agenda da disputa geopolítica internacional, mas que ela está aqui, chegou. E o Estado tem que ter preparo, tem que ter estruturas, tem que ter políticas públicas para enfrentar essas situações, tanto na questão da adaptação como da mitigação, né? E tem também a dimensão que quando fala de reconstruir, essa reconstrução, entre aspas, não pode ser no mesmo patamar que nos levou a essa situação. E essa situação é fabricada por nós humanos, né? Tem a dinâmica da natureza, mas tem também a questão da própria ação humana, e principalmente a nossa ação humana. Então, quando se fala em reconstruir, não pode ser nesses mesmo patamar, né? E aí, Silvio, eu acho que, e Dona Maria, eu acho que a gente tem que enfrentar não só a questão do chamado poder do agronegócio, né? Mas também da especulação imobiliária. Se tu for pegar, por exemplo, Porto Alegre, a parte que teve essa questão das enchentes, boa parte era antigamente o banhado. O que é o banhado? É o mangue, onde o rio, nesses momentos de cheia, ele avançava. Foi aterrado pela especulação imobiliária e foram construídos shoppings, grandes prédios, etc., etc., né? Então, a reconstrução não pode ser nesse mesmo patamar. Dona Maria, na cidade que a senhora está, é na periferia que ficam os mais pobres? Eles estão sendo mais afetados do que os bairros mais ricos ou é tudo igual? Pegando essa fala do Moroni aí, aqui a cidade ela é rodeada pelo Rio Uruguai, né? E tem um bairro de periferia que tem muitas pessoas pobres ali, né, de baixa renda, mas como o Moroni falou sobre a especulação imobiliária, a gente tem ali grandes condomínios quase dentro do rio, construído praticamente dentro da casa do rio, né? Então a gente vê que não é só os pobres que são atingidos, né, nesse momento, né? Pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, que também, por vaidade, foram morar lá quase que dentro do rio, e também acabam sendo afetados. Então, de certa forma, ele atinge todas as camadas sociais do município. Dona Maria, eu vou continuar com a senhora. A solidariedade que os que estão afetados pelas enchentes, que tiveram suas casas inundadas, que estão recebendo mais da sociedade ou mais do governo? Como a gente mora num município que tem uma logística muito distante dos grandes centros, aqui tem a solidariedade da comunidade e também tem o tanto da prefeitura, né? Mas a gente vê que ainda tem muita gente ainda que não está sendo assistida de forma correta, né? Que deveriam ser assistidos pelos órgãos de governo. E eu vejo assim, eu sempre comento até com meus filhos e faço comentários até na universidade, quando eu participo,
que às vezes parece que as enchentes no nosso município já é uma novela, porque muitas vezes tiram as pessoas, mas acabam construindo de novo, e aí quando a gente vê, já tem lá uma orla de lazer, já tem um edifício sendo construído às margens do rio. Então eu acho que teria que ter uma solução para esse problema. Se sabe que ali vai ser afetado, que ali é o leito do rio, não deveria haver, teria que ter uma fiscalização para não se construir nesse local mais. Teria que ter uma solução concreta mesmo, que não tivesse mais essa problemática de serem afetados pelas enchentes. Uhum. Moroni, eu queria uma avaliação, vamos dizer assim, da capacidade das prefeituras poderem fazer frente a esses desastres. Porque é o que me consta, né? Defesa Civil, bombeiros, verba de emergências, tudo foi muito contingenciado pelos prefeitos. Eles preferiram botar o dinheiro em outro lugar, não é verdade? Com certeza, Silvio. Eu acho que a questão emblemática do Rio Grande do Sul, que não é só no Rio Grande do Sul, tu vê esses casos se repetindo em vários outros lugares no Brasil, seja com chuva ou com a seca, não esqueçamos da seca no Pantanal, na Amazônia, há 2 anos atrás, né? E outros episódios de chuva no Brasil, tem a ver, sim, com o papel do Estado, das prefeituras e também com as políticas públicas, né? É lógico que essas obras, para ter essa contenção da água que teve no Rio Grande do Sul, são obras de grandes portes. Então, precisa de bastante recurso para fazer isso, né? Isso tem que ser feito nas 3 esferas de governo, com aporte às 3 esferas de governo. Mas, assim, pegando a fala da Dona Maria, emprestada aqui, Dona Maria, é o leito do rio, né? Foi construído no leito do rio. Então, não adianta pensar qualquer obra de contenção se a gente não ter esse respeito pelo leito do rio, se a gente não tem o respeito pela dinâmica da natureza, né? Isso envolve, com certeza, projetos de sociedade, projetos de Estado. Nós vivemos num sistema capitalista e os Estados estão implementando cada vez mais políticas neoliberais, que retira do Estado esse papel da construção, vamos chamar assim, do bem-estar para todo mundo, bem-estar social, e passa a ter um papel quase como o fiador do mercado. E a gente percebeu isso, né, Dona Maria e Silvia, assim, nos anúncios que se teve, tanto em termos de prefeitura como de Estado, e também do governo federal, no início, foi para a questão de perdão de dívida, foi para a questão de novos empréstimos, e a gente sabe, assim, que para essas medidas são necessárias, não estou discordando disso, mas atende a quem? É para quem? A serviço de quem? Né? Então, o Estado, a primeira reação dele foi essa, né? O perdão das dívidas, negócio de juro, dívidas de financiamento para as indústrias, para o empresariado, para o patrão, e o povo, que perdeu tudo, né? Literalmente perdeu, como a Dona Maria falou, até documento, está sem documento. Daí vem o Estado, para conceder algum benefício, exige que se apresenta documento. Isso é maldade, isso é crueldade. E não é por acaso isso. Eles sabem que as pessoas estão sem o documento. E para acessar alguma política pública, nesse caos que está, vão exigir documento. Sabe? Então, a lógica de funcionamento desse Estado, eu falo não de governo, mas do Estado brasileiro, é essa lógica de não efetivação de direito, não reconhecer o povo como sujeito de direito, daí o povo também
não tem, às vezes, o conhecimento das políticas públicas, portanto, dos seus direitos a poder exigir, né? E essa dinâmica precisa ser rompida, né? E a gente sabe que para romper definitivamente isso, a gente tem que enfrentar o capitalismo, tem que enfrentar o poder financeiro, enfrentar o poder do agronegócio, da especulação imobiliária e tal. Mas tem coisas que nós não podemos ficar esperando que o capitalismo acabe, né? A gente precisa, agora, nesses momentos, também ter um Estado que atenda os direitos das pessoas, né? E isso a gente viu muito pouco, Silvio, muito pouco. Nós vamos tratar disso. Dona Maria, a senhora recebeu já o auxílio calamidade? A senhora conhece o auxílio? Como é que é? Não, senhor, não recebemos nada de auxílio calamidade, que, de certa forma, a gente foi atingida. A minha casa não pegou enchente, né? Mas o município tem ainda muita gente fora de casa, né? E a gente foi atingido indiretamente, por conta que as cheias, as fontes que caíram, a gente não pode comercializar o nosso material, então acabou também que atingindo diretamente todas as famílias que fazem parte da cooperativa, da associação. Mas, a princípio, até agora, a gente não recebeu nenhum auxílio calamidade. Esse pessoal está nas escolas, está nas igrejas, está em algum ginásio esportivo. Onde é que estão abrigados essas pessoas que perderam a casa? Tem umas que estão no centro esportivo e alguns estão com barracas improvisadas na rua. E aqui quem abriga é o centro esportivo e uma escola que está desativada, que abriga as famílias. E alguns são nas casas de parentes ainda, e amigos, né? E tem muita barraca ainda na rua, e muita gente, muitas famílias morando ali. A água já baixou? Continua baixando ainda, lentamente, mas continua baixando. Mas ainda tem água? Ainda tem água, ainda tem casa embaixo d'água. Já tem umas 3 semanas isso, né? Já tem. Já tem. Aqui já está mais de 3 semanas já. O rio deu uma baixada e subiu de novo, veio com tudo, e as pessoas já estavam pensando em voltar para casa e tiveram que sair novamente. Moroni, quando você falou de que a gestão pública está olhando muito mais para o setor privado, para as empresas, do que para o povo, eu me lembrei que o prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Mello, contratou uma consultoria internacional, e na origem é norte-americana, a Álvares e Marçal, que trabalhou quando teve o furacão lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos, que destruiu tudo também. Aí essa empresa foi chamada lá para fazer a gestão da crise, né? E a primeira coisa que eles fizeram foi demitir 7.000 funcionários da educação e propor que os alunos do setor público ganhassem um vale para poder usar a escola privada, né? E ainda fechou as escolas mais na periferia porque diziam que não tinham bom desempenho. Essa é uma lógica privatista, é uma lógica de acabar com o serviço público, e a Álvares Marçal foi contratada pelo Sebastião Mello para gerir a crise de Porto Alegre. O que nós podemos esperar disso? Então, fazer uma propaganda aqui do Le Monde, Silvio, que tem um artigo 2019, eu acho, que analisa justamente a questão do furacão Katrina e como que foi, entre aspas, a reconstrução daquele território, né? Na verdade, o furacão serviu, como você colocou, como pretexto para expulsar os pobres daquele território, né? Teve essa questão da educação, que você colocou, e da ocupação dos espaços, e virou, onde era um território basicamente do povo negro, passou a ser um território voltado para o turista, né? Então, o furacão lá foi usado como um instrumento poderoso do capital expulsar o povo que estava naquele território.
Essa mesma empresa, como você falou, essa mesma empresa que prestou essa consultoria e fez todo esse desenho lá nos Estados Unidos, foi contratada pelo prefeito Sebastião Melo de Porto Alegre, né? Tem eleição esse ano, e o povo de Porto Alegre tem que ficar muito atento a isso, né? Porque todas essas crises que se tem, seja a crise climática, as crises do banco, tudo, acaba que ela é um instrumento poderoso de quem tem capital ficar com mais capital e o povo cada vez mais sem possibilidade de fazer a própria gestão da sua vida, né? Então, a gente tem que cuidar muito isso, porque a gente geralmente fala a crise do capitalismo, não é crise do capitalismo. O capitalismo precisa dessas crises para poder acumular mais para quem já tem. Então, quem é mais rico fica mais rico em situações dessas e quem é mais pobre fica mais pobre, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a esse processo do Rio Grande do Sul, pela questão emblemática que ele está se tornando, tanto pela questão das fake news e da disputa que se tem, mas também ele pode estabelecer um padrão no Brasil de enfrentamento das situações como essas, né? E o padrão do enfrentamento e o padrão também da reconstrução depois disso, né? Então, tem que ficar atento a isso. Eu acho que essa questão da contratação dessas consultorias é emblemática. Primeira questão que nós temos que se perguntar, por que de fora? Por que não daqui? Os nossos povos já têm as soluções para isso, né? Então, por que contrata uma consultoria de fora? Né? Tem necessidade? Nós temos conhecimento para fazer isso, as nossas universidades têm conhecimento. Se não tiver, vai buscar. É totalmente diferente de tu contratar uma empresa de fora sem conhecer o território, sem conhecer a cultura, sem conhecer as pessoas, sem conhecer a vida comunitária, sem conhecer as organizações, para buscar uma solução. Não vai vir solução daí, né? Então, tem que, esse processo de reconstrução tem que começar, sim, com o diálogo entre as pessoas e com as pessoas atingidas, que são as principais pessoas interessadas e que têm as suas soluções, Mas o poder público, geralmente, ele busca de fora, entre aspas, essas soluções, que são sempre muito cara, porque também são, entre aspas, soluções que não entram no debate político. E no início dessa tragédia, a gente viu muito isso. As coisas não estão querendo politizar, isso não é questão política, é questão política, sim. O fato de não ter investido, o fato de ter desmontado as leis ambientais, o fato de não ter preservado o sistema no Guaíba, de ter construído outros diques, etc., é questão política. Isso não é do nada. Foi opções políticas, e política se faz através da opção. E as pessoas que fizeram isso têm que ser responsabilizadas, né? Mas eu não acredito solução que não venha das próprias pessoas, dos próprios territórios e de conhecimento já produzido entre nós. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Maria, a senhora é de Uruguaiana, né? Está tendo protesto lá da parte dos moradores? Eu já vi alguma coisa acontecendo em Porto Alegre, algumas faixas, algumas manifestações. Mas está tendo protesto lá contra o governo, contra a prefeitura ou não? Aqui não tem, até agora não tem nenhum movimento de protesto aqui. Eu vi também que em Porto Alegre, em algumas cidades ali, tem por conta das bombas d'água, né? Que as pessoas não conseguem voltar para casa porque a água não baixa. E aí eles estão reivindicando mais bombas d'água para poder tirar a água dos espaços. Uhum. Eu vi que a Sabesp vai mandar umas bombas, e tinha Itaipu está mandando umas bombas também. Enfim, tem uma solidariedade aí que está acontecendo, né?
Mas eu vou voltar, Moroni, para a questão seguinte, quer dizer, a dona Maria, quando ela falou assim, talvez a gente tenha que mudar de lugar, né? Porque se vai inundar de novo o ano que vem e o outro ano, como é que faz? As medidas de proteção da região são suficientes ou nós vamos assistir um deslocamento brutal de atividades produtivas, de moradia? Você tem uma avaliação disso, Moroni? Olha, acho que é difícil ter uma avaliação ainda do impacto de toda essa tragédia, né? Porque, assim, conversando com várias pessoas, amigos, que eu sou gaúcho, mas estou um tempo fora, né? Mas conversando com amigos meus que estão lá, eles dizem assim, olha, mesmo se quisesse, não tem como reconstruir muitos bairros, muitas cidades menores no lugar que estava, né? Porque o que aconteceu? O rio é um canal de onde passa a água. A natureza criou esse canal. E tem a parte que é meio do escoamento de excesso da água, né? Que é o que a gente chama de banhado, brejo e outros nomes, né? Só que com a quantidade de água que teve, e com todo o problema, questão ambiental, desmatamento, etc., esse canal do rio encheu de terra. E aonde tinha 5 metros de profundidade, hoje tem 2, hoje tem 1. Então, esse canal, que é o rio, não, mesmo que volte a quantidade normal de água, né, ele não vai ter mais esse trajeto para andar. Ele vai continuar espalhando, né? Então, isso dá uma dimensão da questão de que fala da reconstrução também, né? Que não tem condições de reconstruir nos lugares que estavam, né? Mesmo, entre aspas, se quisesse, né? Um outro aspecto também que envolve, por exemplo, a agricultura familiar, né? Além de ter perdido a casa, maquinário, criação, porco, vaca, a ovelha, que muitos criam no sul, as galinhas, etc., né? Perdeu a terra, porque a chuva, nessa fúria toda, lavou a terra. Então, a terra produtiva foi levada. Então, vai um tempo enorme para recuperar essa terra que ficou. Então, o impacto disso, do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista da subsistência das pessoas, das famílias, é enorme, né? E eu acho que está sendo muito pouco, ao menos assim, que a gente acompanha dos governos, 3 esferas de governo, eu acho que está sendo muito pouco falado sobre como vai ser isso, como que vai ser feita essa reconstrução, né? Falou, por exemplo, das cidades provisórias, né? Que nada mais é do que organizar um pouquinho quem está fora de casa, né? Mas qual que é o projeto? Eu acho que assim, a gente tem que discutir, pensar qual que é o projeto daqui para frente, né? Como que você constrói cidades sustentáveis, realmente sustentáveis, como que tu enfrenta o poder econômico do mercado imobiliário, né? Como que tu pensa uma vida sustentável? E isso envolve também a gente repensar o patamar de consumo que a gente tem, né? Então, não é uma solução fácil, mas tem que estar sendo feito ir num caminho que nos leve a essa solução. O que a gente vê ao contrário, é desmonte das leis ambientais, é não ter orçamento para a questão climática, não ter as prefeituras não investindo em saneamento básico, o governo do estado não investindo em infraestrutura sustentável, porque tem uma lógica que é a lógica eleitoral, né? Daí, assim,
O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, passou por uma enchente em setembro do ano passado. As bombas já não funcionaram naquele período. As comportas também não. Passou a enchente e não foi feito, a prefeitura não fez o conserto das bombas, não fez o conserto das comportas. Que, no mínimo, pensar, não, na próxima eleição, que é esse ano, não vai ter outra enchente. Então, esse raciocínio dos nossos governantes, de ter o tempo, é o tempo do mandato, o tempo da eleição, tem que terminar, entendeu? Nós temos que ter governantes que tenham um olhar estratégico para o futuro, né? E, com isso, a sociedade se movimenta nessa direção. Isso que é a importância do teu projeto, né? Eu acho que a gente pode aproveitar essa questão emblemática do Rio Grande do Sul para realmente construir um projeto popular do Brasil, né? Em outro patamar, assim, que esse patamar não enfrentou racismo, não enfrentou a desigualdade, não enfrentou o patriarcado, cria essas crises onde as pessoas perdem tudo que conquistaram ao longo de muitos anos com esforço, com o seu trabalho, uma hora perde, e daí o Estado não dá a resposta, vai discutir o que vai ser feito, não pode ser. Tem algo muito errado nessa equação. Beleza. Dona Maria, com toda essa enchente, saiu a água dos esgotos, encheu as ruas com sujeira, você tem animais mortos em decomposição em lugares assim que não deveriam poder, que isso não podia acontecer. Quer dizer, tem um ambiente muito favorável para a doença, né? E nós estamos com epidemia de dengue, nós temos outros problemas. A senhora está vendo essas dificuldades na sua cidade? Sim, aqui em Uruguaiana já tem vários casos de dengue. E também com outras doenças respiratórias, uma série de doenças também. O que a gente vê? A deficiência na saúde pública também. A gente está com muita deficiência na saúde pública. E aí o que acontece? Essas pessoas acabam tendo um atendimento precário e é onde aumenta a proliferação das doenças. Vem aumentando gradativamente a proliferação das doenças. E agora, ainda vai ter... Tem algum programa especial, alguma ajuda extra para cuidar da saúde nesse período da enchente, depois da enchente, ou está tudo parado? Está tudo parado ainda. Aqui está tudo parado no município. Está tudo parado. E a gente vê que não é só no município, a gente vê que muitas cidades que foram atingidas com essa catástrofe ainda está muito parada. E aí não é só questão de animais mortos, também até pessoas que ainda estão desaparecidas, que são encontradas, às vezes, nos rios, nas águas, em estado de decomposição, que é uma coisa muito triste que aconteceu aqui, né? E que a gente vê que tinha que ter um pouco mais de agilidade nessa questão da saúde e também uma ação maior dos governos, né? Do governo municipal e do governo federal e do governo estadual. A gente sabe que é muita gente, mas também que tem que ter uma ação maior. É muita gente que está desabrigada, é muita gente que está sofrendo com essa catástrofe. Mas eu acho que tinha que ter uma ação maior ainda, dos governos. Tinha que ter. Mas tinha que ter uma ação entrosada, né, Moroni? Eu não estou vendo o governo federal combinado com o governo estadual, com o governo municipal, fazendo as coisas juntos. Essa é uma questão, Silvio. Só uma questão da relação à saúde, né? No último levantamento que foi feito, no estado teve 300 unidades da família destruídas no estado, né? Então tem que também ter a reconstrução física, né, desses equipamentos públicos. Imagino quantas escolas também foram danificadas e tal, né? E além disso, a questão da saúde mental, né? Tem que ser pensado também um programa bem robusto de saúde mental, né? Mas nessa questão da falta de entrosamento,
a gente se vê muito isso, e vem o discurso do Pacto Federativo, da autonomia dos estados e municípios e tal, mas isso tudo eu acho que é desculpa para não se ter uma ação coordenada. Toda política pública, ela tem que ter o quê? Tem que ter o financiamento, então, financiamento das 3 esferas de governo, né? Tem que ter uma gestão compartilhada, tem que ter espaços de pactuação e também de mediação dos conflitos, né? E definição de responsabilidades. O que cada ente, que é competência do município, do Estado e da União, né? O que cada ente fica responsável, né? Nessa situação do Rio Grande do Sul, eu acho que fica evidente que a não definição de uma política ou de um plano nacional de adaptação climática e de mitigação ocasiona isso, que cada ente acaba, na melhor das hipóteses, nem vou analisar a disputa dos egos, que a política, essa política personalista que nós temos, também é disputa de ego, nem vou entrar nesse campo, mas ficam batendo cabeça do que tem que ser feito, né? E não pode acontecer isso, é de um amadorismo muito forte, que ficar discutindo o que tem que ser feito, o que é a responsabilidade de um, do outro, isso já tem que estar estruturado, e o Estado tem que ter estrutura para isso, né? Então, esse debate, essa conversa fiada do Estado mínimo, leva a isso que nós vemos. O Estado não tem uma estrutura para enfrentar situações como essa. E o Estado tem que ter estrutura para enfrentar as situações. E é possível que o Estado tenha estrutura para enfrentar essas situações de maneira ágil, como a dona Maria fala, né? Da falta de agilidade, é isso, né? E aí, um parêntese, assim, tem todo um discurso que é a questão do povo pelo povo, né? Que é uma coisa que nós, nesse campo da esquerda e tal, sempre prezamos muito essa questão da força popular, da auto-organização, da autogestão, né? Nós sempre tivemos muito isso na nossa bandeira, né? Mas esse discurso do povo pelo povo, que a extrema-direita traz, é outra coisa. Não é solidariedade, é outra coisa. É dizendo assim, nós não precisamos do Estado, nós mesmos fazemos. Isso não acontece. Né? Não acontece. A gente não enfrenta isso tudo sem ter um Estado forte com estrutura, orçamento, recurso, com política pública, né? E isso, de maneira nenhuma, desmerece a questão da solidariedade. A solidariedade, ela tem que ser reconstruída e reconfigurada na nossa sociedade. Nós somos uma sociedade muito pouco solidária, né? A solidariedade é muito pouco. Ela aparece nesses momentos, sim, e é importante porque precisamos reconhecer que as políticas públicas, a gestão, não conseguem alcançar alguns lugares das pessoas que a solidariedade consegue. Por exemplo, assim, no campo da solidariedade, tu vê as pessoas se organizando para ir na casa do outro, ajudar a limpar. Isso é bonito, pessoal. Isso é um nível de solidariedade no concreto da vida das pessoas, né? Isso é bonito. Nós precisamos reconquistar essa dimensão humana, que é de você estar junto com o outro, compartilhando as alegrias e as dores com o outro, né? Então, isso é a solidariedade, isso tem que ser fortalecido, né? Isso não desresponsabiliza de forma nenhuma o Estado de fazer o que ele tem que ser feito, né? O Estado, nós, enquanto sociedade, nós criamos um Estado para isso. E o Estado tem prioridades. Quando eu vejo que em 2021 o governo federal
através de renúncias fiscais, foi 215 bilhões de renúncias fiscais, do qual a primeira empresa mais beneficiada é a Petrobras, e a segunda é a Vale, com 215 bilhões num ano. Então, a questão não é falta de recurso, né? É questão de prioridade. E é questão a serviço de quem que está o nosso Estado, né? Muito bom. Vamos fazer um outro pequeno intervalo e já voltamos. Dona Maria, a senhora faz parte do coletivo de catadores do Rio Grande do Sul, né? A senhora acha que o coletivo de catadores tinha que participar do planejamento de fazer a recuperação da área toda ou não? Com certeza, eu acho que o nosso trabalho ele é muito importante para a preservação ambiental. E eu acredito que a gente também, nós como catadoras e catadores, nós tínhamos que trabalhar junto e que participar desse processo de reconstrução. E para a senhora, o que é que o coletivo de catadores deveria demandar, exigir do poder público? Hoje a gente está pleiteando já, junto ao movimento de catadores e já conversando com o grupo de mulheres, a questão do auxílio emergencial, que num primeiro momento é importante para as famílias, né? Porque nós já somos uma classe invisibilizada que já não tinha nada, e que agora a maioria ficou sem nada mesmo. Então, seria importante, nesse momento, a gente ter uma oportunidade de dialogar com os governos para a gente poder também estar dando visibilidade para a nossa classe. Nós, enquanto catadores, a gente é um profissional de extrema importância para o meio ambiente, e com o nosso trabalho também a gente ajuda a preservar a natureza, mas aí a gente ainda é muito invisibilizado. Nosso trabalho parece que ainda os governos não nos reconhecem. Então, a gente já tem dialogado. Ontem teve uma reunião aí na UCC, em Porto Alegre, com o ministro do Trabalho, e aí teve participação das catadoras, apresentando alguma reivindicação também, mas que, a princípio, nada de concreto, a não ser alimentação básica. A gente sabe que isso é importante nesse primeiro momento, mas a gente vai precisar de muito mais para poder reconstruir as nossas bases, as nossas vidas e dar continuidade naquele trabalho que a gente vem fazendo há anos, há séculos. Dona Maria, vale a pena ter um candidato do coletivo de catadores para ser vereador ou vereadora na sua cidade, ou isso não vai mudar nada? Olha, vou lhe dizer uma coisa, eu já fui convidada por muitos partidos e estou sempre sendo assediada para que eu seja uma vereadora no meu município, mas eu penso assim, para mim ser uma vereadora, eu tenho que primeiro ter força política no meu município. Se for para mim sentar numa cadeira só para dizer amém aos projetos dos outros, né, para dançar a mesma música daqueles que já são, que há anos já estão sentados naquelas cadeiras e passa ano e entra ano e estão lá, se for para mim não ter uma força política de passar um projeto que realmente venha de encontro às necessidades do meu povo, das pessoas que sofrem, então é melhor não ser nenhum candidato, nem a vereador, nem a prefeito, nem a deputado, nem a nada. Quando decidir sentar numa cadeira, num parlamento, que seja para pensar no povo, naqueles menos favorecidos, naqueles que sofrem. Agora, se vai pensar só na política estrutural, então nem vai. Então fica... Valeria a pena se tivesse um projeto de vida que fosse... E tem que ter muita coragem para isso. Porque o que a gente vê?
deputados anos após anos no mesmo cargo. Como eu digo, sempre mamando na madeira do governo, né? Tanto municipal, como estadual, como federal. E aí, quando entra um novo que não tem força política, ou dança a dancinha deles, ou então acaba se ferrando. Tá bom. Moroni, vamos voltar. Eu sei que você trabalha com o tema da plataforma da reforma do sistema político, né? Quer dizer, e aqui nós estamos vendo uma Câmara Municipal que não se pronuncia, inclusive. Quer dizer, eu não tenho percebido, pode ser que tenha acontecido, mas eu não tenho percebido nenhum tipo de crítica gerada pela Câmara Municipal, né, para a ação do Executivo, o que é, inclusive, uma das funções da Câmara. Né? Quer dizer, e a história que a dona Maria falou, que mandato após mandato ele fica no mesmo lugar, e tem gente que tem 6, 7, 8, 10 mandatos, né? Como é que você vê isso? E como é que a plataforma pensa a questão dos vereadores nesse ciclo eleitoral, hein? A resposta da dona Maria foi maravilhosa, né? Foi assim, acho que numa concepção política imensa do que é um mandato popular, né? O que é um mandato popular. Que a gente tem essa nossa política, quem fala da política estrutural, da política institucional, que é uma engrenagem, na verdade, para continuar as coisas sendo como são, né? A engrenagem é essa. A plataforma dos movimentos sociais por outro sistema político trabalha justamente como que a gente desmonta essa engrenagem, né? E um dos elementos que nós trabalhamos é a questão da representação, para não acontecer isso que a dona Maria colocou, né? A gente elege, às vezes, os nossos e as nossas, chega numa estrutura do qual não se tem, muitas vezes, o poder político suficiente, a força política suficiente para, ao menos, provocar fissuras nessa engrenagem, e as nossas representações passam a ser meio que reprodutoras desses sistemas, e passam a ser identificados como os sistemas e os defensores desse sistema, né? Então, essa engrenagem, ela precisa ser rompida, ela precisa ser quebrada, né? Isso se faz, sim, com estratégias de ocupação desses espaços, né? Mas não da mesma forma que sempre se ocupa, isso que a dona Maria falou, né? E também estratégias de fora desses espaços, que aí entra a força e o poder todo das organizações, dos movimentos, dos coletivos, né? Mas isso precisa estar dentro de uma estratégia comum, né? De uma estratégia comum. E a gente não percebe muito isso, que um dos lugares de construir essas estratégias comuns era para ser os partidos políticos, né? E hoje os partidos políticos são quase nenhum deles são espaços de construir estratégias comuns a médio e longo prazo. São mais espaços para disputa do próximo processo eleitoral, né? E com isso tu não consegue romper essa engrenagem, né? Então, tu romper, isso é fundamental. Tu pensar formas de ter mais mulheres nesses espaços, mulheres negras, a luta da plataforma pela paridade, metade homem, metade mulher nas câmaras dos vereadores, a representação do povo negro ser proporcional àquele município. Se tiver 60% do povo negro naquele município, ter 60% de vereadores, né, e vereadoras negras, né? Isso é uma forma de você criar uma outra lógica dentro dessa estrutura, né? Mas, para isso, eu volto naquela questão que qual é o nosso projeto, né? Que sociedade nós queremos construir, né? Que parece que a gente não fala de futuro, né? A gente fala do passado, a gente tenta resolver as nossas questões agora, que tem que fazer isso mesmo, né? Mas a gente não fala de futuro, o que a gente quer construir, né? Então, eu acho que
essa dimensão da utopia, do sonho, de falar de futuro, que vai nos tirar daqui, desse lugar tão sufocante que nós estamos. Nós vamos fazer um último intervalo e depois a gente vai ter 2 minutos para falar do futuro, antes que acabe o nosso tempo do programa. Vamos lá ao intervalo. Então, nós estamos num ano eleitoral, nós vamos eleger os vereadores, nós vamos eleger prefeitos, né? E, embora a dona Maria não esteja disposta a ser candidata, né, o coletivo dos catadores vai ter que se mexer para defender os seus direitos. Dona Maria, o que a senhora vai fazer na campanha eleitoral desse ano, em face dessas invasões, dessas inundações e da omissão do governo? Não é? E eu queria saber também do Moroni, como é que a gente pode pensar alternativas técnicas? Por exemplo, você falou que as universidades têm recursos para poder fazer o replanejamento urbano. Eu estou de acordo, né? A dona Maria falou que temos que ter a participação da cidadania, mas com força política. Também estou de acordo. Quer dizer, tem espaços possíveis de criar lugares de negociação, de participação popular? Então, é uma pergunta para cada um. Para a dona Maria é: o que o coletivo de catadores vai fazer nessa eleição, dona Maria? Eu, quanto liderança do coletivo de mulheres, eu penso que a gente tem que se organizar, traçar estratégias políticas internas para orientar nossas companheiras e nossos companheiros sobre o voto, sobre em quem votar. E também para se preparar para alguns outros anos, no futuro, poder alguma de nós ou algum de nós poder fazer a representação do povo, mas fazer a representação do povo com força, com bastante transparência, porque o que a gente vê na política hoje não tem muita transparência. E também não tem nem solidariedade com o povo, não. O político partidário, ele pensa mais nele mesmo, né? Eu sou mais do tempo antigo, que o sistema político ele era muito mais sólido do que está hoje. Hoje os políticos são muito vaidosos, pensam em dar sequência nos seus cargos e esquecem do povo. O povo que está lá na periferia, que muitas vezes acaba elegendo eles, né? Por mera necessidade. Tem muito povo que a gente tem que trabalhar muito a mente do nosso povo ainda, que tem muito povo que você vende, às vezes por uma cesta básica, às vezes por um terreno, às vezes pela influência do vereador, do candidato a prefeito, que arruma uma consulta lá médica, ajeita para ele se operar. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito ainda a cabeça do nosso povo para que você saia lá um vereador, uma vereadora, que realmente esteja pensando em prol da sociedade, da inserção social da nossa população mais carente. Muito bom. Moroni, você tem um minuto e meio. Preciosos 1 minuto e meio. Silvio, então eu vou fazer a propaganda da nossa campanha, que tem mais de 120 organizações, que é auxiliocalamidade.org. Você acessa o site e pressione o governo federal para instituir uma política pública de auxílio, auxílio calamidade climática, para que não aconteça o que aconteceu e o que nós analisamos no programa, que em casos desses, como do Rio Grande do Sul e de outros, o Estado não tenha mecanismos, instrumentos e orçamento para, de maneira rápida, atender as pessoas. A campanha é para isso, para ter uma política pública de auxílio climático. Tá? Então, o site é auxilioclimático.org. Nós precisamos de assinaturas, né?
E outra questão, Silvio, eu acho que assim, que a gente tem que criar, nós enquanto organizações, movimentos, coletivos, esse campo das organizações que quer mais democracia, que quer construir uma outra democracia, que quer o respeito radical aos direitos humanos, que quer enfrentar a questão do racismo, do patriarcado, que quer construir uma sociedade em outros patamares, nós temos que também criar espaços nossos de mais de diálogo, sem hierarquia, sem achar que a minha luta é mais importante que a outra e tal. Também nós temos um processo que é olhar para a gente, enquanto esse campo da sociedade, né? E discutir um projeto. Nós precisamos falar de utopia, nós precisamos falar de sonhos, entendeu? Que é isso que mobiliza as pessoas. O que mobiliza as pessoas, além das necessidades urgentes, mas isso tem que estar associado a um projeto de sociedade. O que a gente quer construir, o que a gente quer enfrentar, né? Porque senão não vai sair desse lugar, e por isso que a gente analisa a extrema-direita, por que ela tem adesão na nossa sociedade? Que apesar dela falar do passado, uma família tradicional que não existe, nunca existiu, de falar de um Deus que é só para a parcela da população, etc., mas ela fala de um lugar que meio que dá um conforto para as pessoas nesse mundo que está desmoronando. A nossa construção da utopia tem que ser esse espaço que dê o conforto para as pessoas, para que a gente saia desse lugar e construa um mundo onde é possível a gente ser feliz, né? Então, acho que é a nossa energia, é isso que nós temos que fazer. Lógico, dialogando com as realidades concretas das pessoas. Nós precisamos dar respostas concretas à vida das pessoas. Por isso que a gente cobra tanto política pública. O Estado tem essa atribuição, tem os recursos e tem os mecanismos para isso. Muito bom. Então, vamos colaborar no auxiliocalamidade.org, uma iniciativa muito importante de 120 entidades da sociedade civil. Eu quero agradecer muito a dona Maria Tugira pela participação, ao José Antônio Moroni pela participação. Foi muito importante vocês vierem e darem esse depoimento para que os telespectadores tenham também informação sobre o que está acontecendo, né? E agradecer a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.